Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito do pensamento conservador. E eu tenho em mãos aqui esse livro aqui, ó, do Russell Kirk, A Política da Prudência. E esse livro é muito interessante aí para quem está estudando, para quem está tentando compreender aí o pensamento conservador, porque ele traz aí uma diversidade dentro do pensamento conservador. Então, dentro do livro, ele traz ali diversos exemplos dessa diversidade do pensamento conservador. Os 10 acontecimentos conservadores, ele tem ali os 10 livros, né, que ele dá como referência de pensamento conservadores, os grandes teóricos, né, do conservadorismo. Ele faz um grande panorama, principalmente ali dentro da cultura norte-americana. Então ele é mais focado dentro da cultura americana. Mas nesse vídeo aqui eu vou tratar apenas do segundo capítulo, que ele fala dos 10 princípios conservadores. Eu não vou falar dos 10 princípios, mas eu quero falar um pouco a respeito. E uma dúvida que surge a respeito do pensamento conservador é o seguinte: o pensamento conservador é uma religião? Não, o pensamento conservador ele não é uma religião. O pensamento conservador é uma ideologia? Ele pode até ser uma ideologia, porque ele tem algumas premissas ali, ele tem algumas características nas quais as pessoas se identificam com esse pensamento e, entre aspas, ele pode até ser considerado uma ideologia. Porém, ele é uma ideologia que tem um foco diferente. Ele tem uma ideia de preservar valores. Então ele poderia até ser chamado de uma ideologia passiva, uma ideologia indireta, porque o pensamento conservador ele preserva valores, né? Esses valores vamos chamar aqui de valores ocidentais. E no caso, bem diferente, por exemplo, da política da esquerda, dos progressistas, que tem como referência o Manifesto Comunista, que lá tem uma doutrina rígida, que ali precisa ser seguido a ferro e fogo. Não, o pensamento conservador ele trabalha mais em linhas gerais, não tem um único livro que tem ali as diretrizes que necessitam ser seguidas, não. Trabalha mais em linhas gerais, tem vários teóricos, mas são bases, né? São características ali próximas, né? Uma das outras, que é sempre preservar os valores permanentes. Vamos aqui ao primeiro tópico, que o conservador ele acredita numa ordem moral duradoura. O que significa isso? Significa que as bases do conservadorismo, ela o quê? Ela vem de uma tradição. Que tradição é essa? A tradição da civilização ocidental. Ou seja, os valores que a gente tem hoje são herdados através do quê? Através da cultura judaico-cristã, de valores, desses valores que foram herdados lá atrás. A gente é fruto apenas desses valores. Então as gerações passadas, nossos avós, depois nossos pais e a gente, o que? São valores herdados lá atrás, que são passados de geração em geração. A gente não cria esses valores que a gente tem do nada, sozinhos, não. A gente é o que? Fruto dos nossos antepassados. Então é esse que são os valores permanentes. Então os valores antepassados, esses valores éticos e morais para nos orientar, para a gente ter um norte para viver em sociedade, de uma forma que a gente consiga aí, trabalhar um pouco na gente, para a gente tentar conviver numa forma harmônica, de uma forma sadia em sociedade. É isso que o conservadorismo preza, esses valores. E muito diferente é o pensamento progressista, o pensamento mais à esquerda. O que geralmente o pensamento de esquerda quer? Ele quer o quê? Romper esses valores tradicionais. É isso que eles têm na cabeça. Ou seja, eles querem destruir esses valores herdados da civilização ocidental. Esses valores herdados
no caso, com muito suor, com muita dificuldade histórica, né, para a gente chegar até aqui. Esses valores ocidentais, eles foram herdados de uma forma lenta e gradual. E o pensamento de esquerda quer destruir esses valores. E agora eu vou dar um exemplo disso. Vou citar aqui a Revolução Bolchevique de 1917. O que aconteceu lá? Os bolcheviques, vieram e romperam com os czares. O que aconteceu depois disso? Foi a implantação da União Soviética. E o que ocorreu nesse processo revolucionário? Ocorre o quê? A ruptura da cultura anterior. O que significa isso? O que eles fizeram lá, os bolcheviques, com a antiga cultura dos czares? Eles destruíram, por exemplo, patrimônios históricos, eles destruíram igrejas, no caso os mosteiros, né, da Igreja Ortodoxa Russa, eles mataram padres, eles destruíram pessoas, mataram pessoas, eles destruíram também obras literárias. Então o que acontece é o seguinte, eles querem destruir a cultura anterior. Aí no caso para destruir os valores da cultura ocidental. E o que eles querem colocar no lugar? Na verdade nada. Eles vêm como utopia, mas na prática o que acontece? Acontece o oposto. Se você não preza por valores, esses éticos e morais, o que acontece com a sociedade? Ela acaba na barbárie. Então, o pensamento conservador se contrapõe à revolução. Ele se contrapõe contra a revolução, contra a destruição dessas premissas éticas e morais. E aí temos o direito natural. As premissas básicas dele aí são a vida, liberdade e propriedade. No caso, são destruídos esses valores que são basilares para a vivência harmônica em sociedade. O pensamento conservador se antepõe a isso. O pensamento conservador é contrário à destruição do direito natural. Então, mais um tópico aqui, o pensamento conservador ele se adere à tradição, aos costumes e à continuidade. O que significa isso? O pensamento conservador, o que ele tem como matéria-prima? Ele tem a matéria-prima da experiência histórica concreta da humanidade. Então ele tem a experiência do homem real e concreto. Essa é a matéria dele. Então ele consegue enxergar o indivíduo vivendo em sociedade de uma forma clara, de uma forma honesta. E com isso em mãos, com essa matéria-prima real e concreta do homem, o pensamento conservador, os teóricos vão bolar algumas características, né, escrever algumas características, eles vão olhar um homem com seus prós e contras, com a sua matéria-prima inacabada, com seu egoísmo, com essas contradições do indivíduo entre o bem e o mal, e vão tentar o quê? Dimensionar uma teoria que seja o que? Análoga à realidade. Então, a base do conservadorismo é olhar a realidade e ver o homem como ele é. Ao contrário do pensamento progressista, que tende ao quê? Eles fazerem o quê? O pensamento à esquerda, utópico. É bolar uma teoria mirabolante, utópica, longe da realidade, e tentar enquadrar o indivíduo, as pessoas, a sociedade nessa teoria maluca que eles fizeram. Então, e na prática, isso resulta o quê? Nos piores resultados. Então, o conservador ele tem a experiência natural, a experiência concreta do indivíduo em sociedade. E é através da convenção que a gente consegue viver em sociedade, através das convenções, das normas, do Estado de Direito, no cumprimento aí de direitos e deveres em sociedade, que a gente consegue o quê? Conviver de uma forma, se possível, harmônica, de uma forma sadia. Então a gente necessita ter um norte das convenções, de normas, para a gente ter um norte claro, para a gente conviver na medida do possível, da melhor maneira possível. E a continuidade, ela tem como premissa o quê? Dar continuidade nesses valores culturais que vão ser passados de geração em geração,
No caso, como eu falei no início do vídeo, esses valores vão ser perpetuados através do que? Da família, os pais vão ter filhos, os filhos vão ter outros filhos. Então, esses valores vão sendo passados de forma lenta e gradual no decorrer da humanidade, do histórico da humanidade. Então, o pensamento conservador é essa conversa contínua entre as gerações e frisando os mesmos valores. Agora eu vou falar uma outra característica do pensamento conservador, que é a prudência. Essa é essencial para o pensamento conservador. Agora eu vou dar um exemplo dentro de uma política pública. Por exemplo, dentro de um cargo de um presidente da República, dentro do pensamento conservador, como reagiria esse presidente da República, como seria mais qualitativo ele reagir. Ele faria o quê? Uma política a longo prazo e compreendendo o que seria a matéria-prima dessa política a longo prazo. A gente, o que? Vingar gerações futuras. Pensar que elas poderão estar melhor no futuro. E isso também equilibrando perdas e ganhos, que a matéria-prima da realidade é essa, perdas e ganhos. Já no pensamento progressista, de esquerda, populista, eles querem o quê? Eles querem dar uma solução ao curto prazo. É muito populismo, dependendo da política pública até revolucionária. Então, são medidas drásticas que geralmente não vingam a curto prazo, nem a longo prazo. Porque são medidas populistas de apelo popular e não são racionais. Então, o pensamento conservador ele tende a pensar mais a longo prazo, pensando sempre numa política de forma lenta e gradual. Agora eu vou falar uma outra característica que eu acho muito interessante, que é a questão da imperfectibilidade humana. Sim, somos imperfeitos. E, novamente, o pensamento conservador tem em mãos o que? A matéria-prima real e concreta, histórica da humanidade. Eles sabem como o indivíduo, o ser humano, reage no decorrer da história. Então a gente é feito dessa matéria-prima. A gente é feito do bom e do mal. A gente é um ser humano inacabado. Então a gente tem essas premissas. A gente tem o egoísmo, que às vezes utilizado de forma boa, ele pode ser bom para a gente. De forma má, ele pode ser mal para a gente também. Então é necessário a gente saber utilizar essa natureza humana. Isso que é muito difícil. Tentar trabalhar a natureza humana. E aí o pensamento conservador enxerga o quê? Que é necessário limites, através do quê? Da legislação, do Estado de Direito. A gente precisa moldar e podar as nossas imperfeições, no caso, para a gente tentar viver de forma sadia, de ter atitudes sociáveis na sociedade e assim por diante. Eu já ia me esquecendo. Então, o pensamento conservador, por ele ver a imperfeição humana, ele é o que? Ele é antirrevolucionário e anti-utópico, nada mais racional, nada mais lógico que isso. E tem mais um tópico bem interessante aqui, que são os limites prudentes sobre as paixões humanas. O pensamento conservador enxerga o que no indivíduo, no ser humano? Que a natureza humana é boa e é má ao mesmo tempo. Então, com essa matéria-prima em mãos, o que ela nos traz aí? Ela enxerga o quê? Que é necessário que limites, é necessário podar o indivíduo, o ser humano, dar limites para ele viver em sociedade. Porque o que aflora na gente é o quê? Muitos desejos, muitas vontades, no campo emocional, no campo mais animal, em todos os campos aflora essa grande vontade humana que é inerente ao nosso ser, essas vontades. Mas o pensamento conservador compreende o que? Para a gente ter o que? Uma qualidade de vida
viver em sociedade de uma forma harmônica, de uma forma sadia, de uma forma sociável, é necessário que limites às paixões humanas. Porque se a gente não pode esses limites, ao invés da gente cultivar a civilização que a gente vive de forma qualitativa, a gente cai na barbárie, no relativismo, e isso é muito perigoso para a sociedade. E para finalizar, é uma opinião minha, uma coisa bem simples que eu penso a respeito do pensamento conservador, que o pensamento conservador ele é um pensamento adulto, ele não é um pensamento para jovens utópicos que pensam em soluções mirabolantes que na verdade os resultados práticos são pífios, são ridículos. Não. O pensamento conservador ele é um pensamento para pessoas adultas que conseguem enxergar um indivíduo com o seu lado de pesos e contrapesos. Então, ele consegue enxergar o que é a realidade, a verossimilhança do indivíduo, a pessoa concreta e real. É isso que eu penso sobre o pensamento conservador, que é um pensamento maduro. Então, pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, joinha. Se não gostaram, negativem. Se inscrevam no canal.